Olá, meus amigos, estão todos bem? Espero que estejam. Estamos aqui dentro da primeira CIPAT do CEPOG, cujo tema escolhido para essa CIPAT foi Saúde 360 graus. Esse título considero extremamente feliz, porque ele mostra que saúde é uma coisa muito abrangente, que não é apenas a saúde do corpo, não é apenas a sua pressão está boa, o colesterol está baixo, os triglicéridos controlados, não ter diabetes. Saúde é considerada hoje algo muito mais abrangente do que a saúde do corpo. Nós consideramos diversas dimensões na saúde. Evidentemente que existe a dimensão física, mas nós temos a dimensão afetiva, a dimensão profissional, a dimensão financeira, dimensão social, são várias dimensões. E eu escolhi para conversar com vocês a respeito da dimensão espiritual. Quando a gente fala em dimensão espiritual, algumas pessoas vêm com uma certa desconfiança. Mas não vou abordar nada que seja esotérico, místico, nada disso. Nós vamos falar sobre a nossa espiritualidade. O que é espiritualidade? A Sociedade Brasileira de Cardiologia considera ou conceitua a espiritualidade como sendo a forma como você se sente no mundo. Qual é o meu papel nesse mundo? Qual é o meu papel em relação às pessoas, em relação à sociedade, em relação à natureza e ao ambiente? Para entendermos melhor, vamos separar três conceitos: religião, religiosidade e espiritualidade. Religião envolve um templo, envolve um sacerdote, envolve um ritual, envolve uma cerimônia, uma missa ou qualquer outra coisa do gênero. A religiosidade é o sentimento de quem tem alguma religião, seja ela católica, espírita, evangélica. Então, isso é religiosidade. Espiritualidade é algo bem mais abrangente. Espiritualidade, para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de uma forma bastante simples, significa o seguinte: qual é o meu sentimento em relação ao meu papel social, ao meu papel familiar, ao meu papel junto à natureza? Qual é esse meu sentimento? A espiritualidade, para a própria sociedade, eu vou usar a Sociedade Brasileira de Cardiologia como referência, porque eles têm dentro dos seus documentos uma diretriz sobre sobre espiritualidade. Essa diretriz mostra o quanto a importância, o quanto eles dão de importância, o quanto a medicina dá de importância para o tema espiritualidade. Eles consideram, inclusive, dentro dessa diretriz, que mesmo o indivíduo que é ateu, que não tem uma crença, ele tem a sua espiritualidade porque, muito provavelmente, ele acredita em alguma coisa, acredita no papel dele dentro da sociedade. Isso já é uma forma de espiritualidade. A espiritualidade está sendo estudada no mundo inteiro, em diversas universidades, em diversas faculdades de medicina. Aqui no Brasil nós temos um trabalho muito interessante na Universidade Federal de Juiz de Fora, que eles têm um núcleo de estudos de espiritualidade e saúde. Outras universidades têm, esse me parece que o de Juiz de Fora é o mais antigo. Eu conheço o da Universidade Federal do Rio de Janeiro e já vi na internet diversos outros, nas minhas pesquisas a respeito do assunto. Nos Estados Unidos existem diversas universidades, na Europa também, não adianta ficar citando todas, e toda a minha apresentação aqui está baseada neste trabalho feito por essas universidades. A Universidade de Duke, nos Estados Unidos, desenvolveu, inclusive, uma escala chamada Escala de Espiritualidade, que significa o seguinte: através de determinadas perguntas, o profissional de saúde consegue estabelecer qual é o grau de espiritualidade daquele indivíduo. E por que essa preocupação toda com espiritualidade? Porque nos últimos anos tem se observado que as doenças dos mais variados tipos evoluem de forma diferente no indivíduo que tem a sua espiritualidade mais desenvolvida ou menos desenvolvida.
pressão alta, o próprio diabetes controla-se melhor, a pressão é um pouco mais baixa, a aceitação, a forma como encara a doença, a forma como resiste a um determinado problema, ou aceita, ou entende como aquele problema surgiu para ele, sem ficar se lamuriando e sem ficar perdendo mais ainda a qualidade de vida. Então, existe toda essa preocupação, várias universidades, como eu disse, estão desenvolvendo trabalhos nesse sentido, procurando mostrar a importância da espiritualidade. Mas digamos o seguinte, se eu não tenho a minha espiritualidade bem desenvolvida, quer dizer que eu estou perdido, né? Então, se eu ficar doente, eu vou morrer logo, eu vou ter uma complicação mais grave. Não é bem assim. Mas, por outro lado, se você conseguir desenvolver a sua espiritualidade, e aí vem a parte prática da nossa conversa, se você conseguir desenvolver mais ainda a sua espiritualidade, independente de crença, independente de acreditar em alguma coisa ou não, se você consegue desenvolver bem a sua espiritualidade, você terá uma vida melhor, terá mais qualidade de vida, sua maneira de encarar o mundo será diferente. Mas como é que eu faço isso? Se eu não acredito em nada, ou se a minha espiritualidade anda meio em baixa, ou nesses últimos tempos de pandemia, não é mesmo? Como é que eu posso desenvolver isso? Existem técnicas que fazem com que nós melhoremos essa nossa percepção do nosso papel no mundo. A diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia para a Espiritualidade ensina algumas técnicas. Eu vou usar essa diretriz e mais algumas outras coisas que eu aprendi no correr da vida para explicar para vocês alguns passos para desenvolver a sua espiritualidade. Primeira delas, a prática da meditação. Isso vem sendo falado em toda a área médica, com todos os profissionais de saúde das mais diversas áreas a respeito da importância da prática da meditação. Eu não vou ensinar aqui porque seria um tema muito longo. Quem tiver interesse, pesquise, veja, a internet ensina muitas coisas interessantes. Sempre tem um amigo da gente que pratica, vamos conversar com ele, vamos praticar junto, praticar em grupos. A meditação te traz uma sensação de bem-estar, muda a maneira de você encarar o mundo, muda a maneira de você perceber tudo à sua volta. Segunda técnica é olhar a natureza. Ao acordar de manhã, olhar o nascer do sol, olhar o pôr do sol, olhar as estrelas. Quantas vezes nas últimas semanas você olhou para o céu e olhou as estrelas? Olhar uma flor no seu detalhe. Não precisa ficar preocupado no que você está pensando. Só observe aquela flor, um pequeno animal, um pássaro. Essa prática nos ajuda a desenvolver muito a nossa percepção do mundo, do que nós temos de importante no mundo, temos de transcendental além da nossa parte física. Nós vivemos no dia a dia numa correria danada, né? A gente acorda, levanta, escova o dente, vai cuidar do trabalho, sem parar para pensar por que eu estou fazendo isso. Então, essa é a importância de nós pararmos e observarmos a natureza à nossa volta. Procurar locais aprazíveis, uma área com água, um rio correndo, para você parar e ficar só observando, mais nada, não precisa se preocupar com muita coisa, apenas observe aquele momento. Uma outra prática interessante é a prática da oração. Mas se eu não acredito, eu vou rezar para quem? Reze para você mesmo. Se você não tem esse hábito, procure adquirir. Aí nós caímos num outro ponto que está nessa diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é a prática da gratidão. Nós reclamamos da vida e não vemos o que tem acontecido de legal com a gente, de bacana. Então, à noite, você olha para o seu dia e tente lembrar do que aconteceu de bacana com você, o que aconteceu de legal, o que aconteceu de bonito. Esqueça as coisas ruins que acontecem todo dia. A gente só lembra do que é ruim e esquece do que é bom. Então, é fundamental que nós paramos para isso. Eu tenho uma amiga, uma pessoa conhecida, que ela faz o seguinte: ela escreve pequenos bilhetes para ela mesma e cola na casa dela à noite e de manhã, espelho do banheiro, ela vê aqueles bilhetes para ela. Uma outra prática também é a prática do perdão. Você tem algum problema com alguém? Você tem alguma dificuldade com alguém? Você tem alguma
rancor de alguém, tente eliminar isso do seu corpo. Tá? Tente eliminar isso da sua mente. Tente deixar isso de lado. Se for possível, procure a pessoa, converse, tente esclarecer o que foi que aconteceu. Tá? Então, resumidamente, é isso que eu tinha a apresentar para vocês. Essas práticas que eu ensinei, ou que... Ensinei, desculpem, é muita ousadia minha querer ensinar alguma coisa. E que eu apresentei para vocês agora no final. Espero que vocês consigam colocar em prática. Espero que essa minha breve apresentação tenha sido útil para todos. Muito obrigado, até uma próxima vez.